Lisboa, no tempo de Camões, tinha muito mais línguas do que apenas o português. Vamos ouvir uma pequena história sobre essas línguas da época do nosso grande poeta. Mas imaginemos Lisboa quinhentista, a Lisboa da época de Camões. E se nós aterrássemos nesta Lisboa e encontrássemos Camões, o que seria difícil, a cidade já era bastante grande, talvez nos horrorizássemos ao ouvi-lo a conversar com amigos com palavras castelhanas. Ou então não ficaríamos assim tão horrorizados, porque muitas dessas palavras são as nossas palavras de hoje. O castelhano estava na moda na Lisboa do século XVI e essa moda acabou por se cristalizar de tal maneira que hoje nós nem sentimos essas palavras como estrangeiras. Ficaram cá. Muitas palavras castelhanas entraram na época e ficaram cá. Até os Lusíadas estão cheios de castelhanismos e essas palavras são agora tão portuguesas como as outras. Lisboa era uma das grandes cidades de Espanha, mas uma Espanha entendida como descrição geográfica. A palavra não tem o sentido que tem hoje. Camões considerava-se habitante de Espanha. Aliás, ele escreveu nos Lusíadas que vinha uma gente fortíssima de Espanha, os portugueses. Esta Espanha queria simplesmente dizer Península Ibérica. Os portugueses eram portugueses, os castelhanos eram castelhanos e todos eram parte dessa Espanha que não era um Estado, não era uma nação, era uma península. Pelas ruas da cidade, aqui em Lisboa, nós ouviríamos muito português, muito castelhano, ninguém diria espanhol nessa época, isso não era habitual. O português e o castelhano eram as duas línguas de mais prestígio nesta península. Natal, Península Hispânica, Península que se chamava Espanha. Era possível ouvir provavelmente mais castelhano em Lisboa, nessa época, do que em muitas zonas da Galiza. A cidade de Lisboa atraía muitas pessoas e tinha muitas pessoas a falar também em castelhano. Talvez encontrássemos também, se aterrássemos nessa época, a rainha Dona Catarina, consorte de Dom João III. É possível que não andasse muito na rua, a rainha, não sei, mas a verdade é que viveu cá há décadas e décadas e nunca precisou de usar o português, bastava usar castelhano e as pessoas entendiam. Nas igrejas continuava a ecoar o latim, e as igrejas eram muitas, e já todos sabíamos que o português e o latim eram línguas diferentes. E nos Lusíadas, aliás, Camões teve de dizer que Vênus acreditava que com pouca corrupção a língua portuguesa era latina. Mas sim, já era preciso acreditar, já era preciso dizer, já não era óbvio que fosse a mesma coisa. Já seria difícil nesta época encontrar quem falasse abertamente hebraico ou árabe. Depois da expulsão dos judeus e dos moriscos no final do século anterior, no final do século XV, o uso dessas línguas seria um segredo bem guardado. Bem, falei de Camões, falei de Dona Catarina. O mais provável é que não encontrássemos nenhuma dessas personagens famosas numa breve visita a uma cidade que já não era pequena. Encontraríamos gente comum, marinheiros, fidalgos, estrangeiros, mercadores. As línguas eram muitas e cada uma bem mais diversa até do que hoje. Um lisboeta a passear pela cidade ao lado de Camões ouviria muitas línguas e um português muito variável. E tal como acontecera com o latim hispânico, e acontece com todas as línguas, visitantes de outras zonas do reino falariam de maneira diferente. Os próprios bairros da cidade teriam formas peculiares de conversar, teriam vocabulário próprio, teriam expressões que outros bairros desconheceriam. E isso ainda acontece hoje, mas menos. A língua está muito mais uniforme. Na época seria uma língua muito mais diversa. Uma língua nunca é apenas aquilo que se vê nas gramáticas. E Lisboa, nessa época, tinha as gramáticas a nascer e a criar um padrão da língua, mas também tinha toda a diversidade do uso da língua real. O latim estava nas igrejas, como eu disse, mas foi também recuperado pelos humanistas para outros usos. Não só várias obras eram escritas em latim, como o latim alimentou o português com particular intensidade a partir do Renascimento. É por isso que temos pares de palavras como feito e facto. Ambas vêm da mesma palavra latina, mas foram por vias diferentes. A via popular e a via erudita, como se diz. No fundo, houve uma que veio pela transmissão ininterrupta pela boca dos falantes e outra foi recuperada de forma mais ou menos consciente por algum escritor habituado a ler e a escrever em latim. Estes diferentes caminhos do latim ao português multiplicam-nos as palavras. Nós temos a palavra latina ínsula, que passou pelo caminho popular até chamada ínsua, com a habitual queda do L, para depois ser arredada para um sentido particular de ilha, que veio do latim, mas através do catalão, e provavelmente também do castelhano. Catalão, castelhano, e chegou até ao português. E temos também ínsula, que vemos em península ou em insular. Portanto, o latim nunca morreu e está sempre a renascer e continua a dar-nos muitas palavras ao longo dos séculos. E há que dizer que em latim ou em português, a cidade de Lisboa foi sempre muito elogiada. Foi em latim
que Damião de Góis cantou a cidade, e foi neste latim muito alterado, que já se chamava português, que Camões também descreveu a cidade nos Lusíadas, como podemos ver aqui, a nobre Lisboa, que no mundo, facilmente das outras, és princesa. A Lisboa, escrita no mármore da epopeia e em latim renascentista, é bem conhecida. Mais difícil é saber as palavras do português de rua, que apenas conseguimos vislumbrar nas peças de teatro, onde cabia tudo, ao molho e com mais ou menos fé em Deus, desde os palavrões às falas em castelhano que ouvimos também, por exemplo, em Gil Vicente. O português revelava-se na escrita. Também se alargava no léxico, como todas as línguas perante novas realidades. Para descrever as maravilhas que vinham nos porões, encontrávamos palavras novas. O país enriquecia-se e a língua também. Embora nunca tenha havido uma época em que as pessoas se sentissem num tempo melhor que antes. O passado é sempre doce e a cidade também era cenário de perdição e decadência, quase por natureza. Era também, num século que sempre quisemos pintar como apoteótico, uma cidade de escravos. Os navios negreiros, é verdade, trouxeram poucos escravos para a Europa, mas este poucos só tem sentido em comparação com o tráfico entre a África e a América. A partir do século XVI, chegam escravos africanos a Lisboa. Várias famílias lisboetas tinham escravos. Uma parte significativa da população da cidade era negra. Alguns escravos e outros não escravos. Os africanos aqui chegados pensavam nas suas línguas maternas, mesmo que não pudessem conversar por virem de sítios muito diferentes. Tal como se caíssemos numa cidade desconhecida da Ásia, iríamos pensar na nossa própria língua, mesmo que à volta estivesse outra língua. Um escravo para aqui trazido pensava, imaginava e vivia esta cidade de Lisboa com as palavras que conhecia. Certamente que deu um nome à cidade, insultou a sorte que tinha, e não só, amou alguém. Tudo isto nas línguas africanas que vinham na cabeça destas pessoas. Estes escravos desejaram e sofreram sem dizer nada a ninguém, com as línguas na sua cabeça, e conversavam na língua se tivessem sorte de encontrar outros que por acaso a partilhassem. Havia muitas palavras africanas em Lisboa. O bairro da Madragoa chamou-se durante muito tempo Mucambo. Muitas destas palavras desapareceram, mas também fizeram parte da cidade. E quando os africanos lisboetas aprenderam português, aprenderam-no com traços das suas línguas maternas, tal como as línguas anteriores ao latim deixaram traços no latim da cidade. As línguas deixam sempre marcas por onde passam, mesmo que não as saibamos reconhecer. Imaginemos numa rua da Lisboa quinhentista os reis a passarem cortejo e na mesma rua 2 escravos que olham para o espetáculo. Na cabeça o rei pensa em português. A rainha talvez pense em castelhano. Os 2 escravos pensam nas suas línguas, embora entre si conversem em português ou em crioulo. Tanto os reis como os 2 escravos têm línguas que dão inteiro uso à máquina linguística do nosso cérebro. Todas as línguas humanas são línguas complexas que permitem criar um número infinito de frases, descrever as cores, conversar. Todos sabemos o nome e conhecemos a história da língua que saía da boca do rei, mas pouco sabemos das línguas africanas que se ouviram em Lisboa. Provavelmente muitos ouviam os sons e consideravam-nos sons sem nexo. Talvez usassem algum termo depreciativo, como hoje ainda há quem use dialetos com sentido pejorativo. Um pouco como os gregos da antiguidade chamavam bárbaros a todos os que falavam línguas que não entendiam. E, no entanto, séculos depois, quando alguém se deu ao trabalho de descrever gramaticalmente as línguas sem escrita, muitas delas em África, descobriu que todas têm uma complexidade gramatical que nem sonhamos. E todas permitem descrever e imaginar uma cidade como Lisboa. Afinal, os sons sem nexo dos bárbaros da antiguidade são hoje línguas como o inglês ou o alemão. E por isso esta ilusão de que as línguas que não compreendemos são simples ou são primitivas ou são, enfim, rudes, é mesmo só isso. Uma ilusão. Esta foi apenas uma pequena parte de uma história bastante mais longa sobre as várias línguas de Lisboa ao longo dos séculos e dos milénios. Está no meu canal um vídeo bastante mais longo e completo sobre todas essas línguas. Convido-vos a ver.